Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 218, que vai ao ar no domingo, dia 9 de junho de 2024. O Tributologia de hoje não tem como ser diferente, vai abordar a medida provisória 1227 de 2024, que restringiu o creditamento de PIS e COFINS, além de outras medidas, como, por exemplo, transferiu o processo administrativo que envolve o ITR para os municípios, ou seja, é uma medida provisória que tem sido apelidada por alguns setores até como a MP do fim do mundo. Eu não acho que seja para tanto, mas efetivamente é uma medida provisória polêmica e eu vou tentar aqui analisar essa medida provisória, analisar o efeito dessa medida provisória e até mesmo analisar um pouco dos eventos políticos que envolvem essa medida provisória, porque infelizmente a medida provisória ela é meramente arrecadatória, nós sabemos disso, ela vai gerar judicialização, não há como não gerar judicialização, mas é uma medida provisória que está impactando na sociedade como um todo, né? A medida provisória 1227 de 2024, ela restringe a não cumulatividade das contribuições para o PIS e para a COFINS. Vamos situar o problema. PIS e COFINS são duas contribuições sociais que têm dois regimes de tributação diferentes no Brasil. O regime cumulativo, cuja alíquota base lá é de 3,65% para o PIS e para a COFINS, e o regime não cumulativo, cuja alíquota vai ser de 9,25%. Significa dizer que essas contribuições, desculpa, gente, eu deixei aqui o meu celular tocando, no tocante ao regime não cumulativo, essas contribuições têm alíquota de 9,25%, mas é gerado um crédito na entrada dessas mercadorias e dos insumos necessários ao exercício da atividade. Então, todos os insumos necessários geram um crédito que vai ser compensado na saída. É importante lembrar que no tocante às contribuições para o PIS e para a COFINS, a não cumulatividade não é igual à não cumulatividade do ICMS. A não cumulatividade do PIS e da COFINS é uma não cumulatividade de base sobre base e não de imposto sobre imposto. De modo que não é o tributo recolhido na operação anterior que gera crédito, mas o custo da operação anterior que vai gerar esse crédito para ser compensado na operação seguinte, tá? Então, dito isso, a gente faz aqui um panorama para poder entender como funciona. E aí eu vou trazer o ponto nodal da discussão, né? A medida provisória 1227, então, ela passa a vedar a compensação do saldo credor de crédito de PIS e COFINS gerados pela não cumulatividade para o pagamento de débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Ou seja, como funciona hoje? Uma empresa que apura imposto de renda no lucro real, que recolhe PIS e COFINS no regime não cumulativo, ou seja, ela pode compensar o crédito da operação com a operação seguinte, da operação anterior com a operação seguinte. Essa empresa, ela pode, então, se creditar integralmente, inclusive daquelas situações cujo crédito é presumido, por exemplo. E muitas empresas, então, principalmente as exportadoras, elas têm um saldo credor muito elevado, muito maior do que as contribuições a serem recolhidas, porque na exportação há uma imunidade de PIS/COFINS, por exemplo. De modo que hoje é autorizado, é possível que seja feita a compensação com outros tributos. E isso está expresso lá no artigo 245 e nos seguintes ao 245 da Instrução Normativa 2121 de 2021 da Receita Federal. Então, hoje, como funciona? Se a empresa tem crédito de não cumulatividade de PIS e COFINS, ela tem saldo credor, ela não tem PIS/COFINS para recolher, ela pode perfeitamente compensar esse saldo credor com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. A medida provisória 1227, ela revoga
né, diversos dispositivos da Lei 10.147 de 2000, 10.925 de 2004, 12.058 de 2009, 12.350 de 2010, 12.599 de 2012, 12.794 de 2013, 12.865 de 2013 e 11.196 de 2005, além da Instrução Normativa 2121 de 21. Ou seja, os contribuintes, eles até então tinham operações desoneradas por PIS e COFINS, por exemplo, como eu disse no caso da exportação, como está lá na Lei 10.637 e na 10.833, as duas leis prevêem isso, ou mesmo no caso de suspensão, de isenção de alíquota zero, como tem na Lei 11.116 de 2005, ou que tem crédito presumido, essas empresas elas podiam perfeitamente se compensar com outros tributos administrados pela pela Receita Federal, desculpa. Com a IN 1227, isso passa a ser impossível de acontecer. Isso passa a ser impossível de acontecer. E aí um primeiro tópico, muita gente está falando na internet, cuidado, que muita gente fala que não sabe. A IN, ela não está restringindo você tomar crédito de PIS e COFINS, de restituição, por exemplo, e compensar com outros tributos. Ela trata especificamente da não cumulatividade. Ela está tratando especificamente da não cumulatividade. Ela não está tratando de PIS e COFINS relativo à restituição, por exemplo, da tese do século. Isso não é o que está sendo discutido, tá bom? Gabriel, mas me diz uma coisa. Você é a favor da IN? Eu não estou dizendo que eu sou a favor. Eu só coloquei o problema. Agora vamos ponderar argumentos da Fazenda, né? Eu digo argumentos da Receita e argumentos dos contribuintes, né? A não cumulatividade é constitucional, então esse assunto vai estar, obviamente, sendo discutido em âmbito do STF, né? Ou seja, eu pago 9,25 na entrada, recebo crédito 9,25 na saída. Essa é a lógica, né? E aí, galera, o que a Receita Federal está alegando é o seguinte: tem muitas empresas compensando na saída um montante maior do que foi pago na entrada, acumulando créditos usados então para compensar outros tributos. Ou seja, isso geraria uma distorção. Só que essa alegação da Receita é uma alegação equivocada, porque lá atrás, quando eu comecei a tratar desse assunto, eu falei para vocês o quê? Nós estamos diante de uma não cumulatividade relacionada a PIS e COFINS, que é uma não cumulatividade de base sobre base e não de imposto sobre imposto, como é o caso do ICMS. É base sobre base. Então, esse argumento da Receita é um argumento falacioso, porque, na verdade, não importa que não houve o recolhimento na operação anterior. O crédito ele é gerado relacionado à base e não ao tributo recolhido. Então, é importante lembrar que, efetivamente, nós temos uma distorção? Temos, mas é porque estamos diante de uma tributação que gera o creditamento de base sobre base. Perfeito? E essa alíquota de 9,25% é uma alíquota muito elevada. Por isso que tem que haver esse creditamento, senão realmente fica algo absolutamente escabroso, cruel com o contribuinte, a ponto de quebrar o setor produtivo. Estou até exagerando, mas pode quebrar o setor produtivo, né? Agora, é importante lembrar que, mas foi recolhido 3,75%, foi recolhido na entrada 1%. Não interessa, o sistema é de base sobre base. O sistema é de base sobre base, sabe? Não dá para você usar o sistema de imposto sobre imposto. Defender isso está errado. Essa defesa, ela é errada. Ela não é uma defesa justa, porque não é assim que funciona o sistema. Quem prega que deveria haver somente o creditamento do imposto sobre imposto é porque não conhece a legislação, nem a exposição de motivos que envolve toda a legislação de PIS e COFINS não cumulativo, quiçá o seu conceito constitucional. Então, nós estamos diante, sim, de um argumento que não deve se sobrepor. É claro que a reforma tributária está vindo aí. Em 2027 já começa a transição da reforma tributária. Nós vamos ter
uma tributação mais justa, porque PIS e COFINS deixam de existir e passa a existir a CBS. Essas distorções que existem hoje em PIS e COFINS, eu concordo que elas existem, elas não podem ser resolvidas por medida provisória. A reforma tributária já está solucionando isso, basta esperar. Mas o governo federal ele opta por não esperar. E quem sai prejudicado, profundamente prejudicado nessa história? Quem sai profundamente prejudicado nessa história são os exportadores, que têm lá todo o seu benefício, o arcabouço de benefício de PIS e COFINS, que agora está sendo jogado no lixo. Está sendo jogado no lixo. E quem mais gera riqueza nesse país, que é o agronegócio, vai pagar essa conta. Vai pagar essa conta. Então você percebe que a exportação ela vai ser onerada. Isso representa uma perda de competitividade e concorrência dos exportadores brasileiros com outros países do mundo. Você tem um confisco de crédito escriturado, porque já tem muito crédito escriturado para compensação. Tá? Então, não vai poder haver compensação. Tudo que está escriturado lá vai morrer. Esse dinheiro é confiscado, porque isso é dinheiro. Ah, Gabriel, mas isso é um crédito. Não interessa. Isso poderia ser compensado com outros tributos e não vai mais. Então, há uma violação ao princípio do não confisco aqui, sim. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Sabe? Então, veja, nesse caso especificamente, o governo federal, ele extrapolou todas as suas possibilidades de argumentos jurídicos. Ah, Gabriel, mas há uma distorção. Não interessa, a distorção existe, mas ela tem que ser mudada, não por medida provisória. Isso tem que ser debatido no Congresso Nacional. E outra coisa, a emenda constitucional 132, que é a reforma tributária, já soluciona esse problema. Ela já resolve esse problema quando traz a não cumulatividade de imposto sobre imposto, coisa que não existe hoje. Você acaba com o setor produtivo brasileiro, principalmente o agronegócio. Então, essa medida provisória, ela é cruel. E outra, eu vou dizer mais. Como se não bastasse, o governo federal alega na apresentação da medida provisória que não estamos diante de um aumento de carga tributária. É claro que estamos, de um confisco imediato dos créditos escriturados. E como se não bastasse, nós estamos violando a noventena que deve ser aplicada às contribuições para o PIS e para a COFINS. Porque, efetivamente, o contribuinte vai ter que pagar mais tributo do que deveria. Uma vez que ele não vai poder compensar com os demais tributos. E eu diria mais. O que está sendo cobrado aqui, o que está sendo majorado aqui, não é a contribuição para o PIS e para a COFINS. São os demais tributos que não vão poder ser objeto de compensação. E aí você tem que avaliar individualmente qual é a anterioridade que se aplica a cada um deles. Se é a noventena ou se é a anterioridade de exercício. Porque o contribuinte poderia compensar perfeitamente com a folha de pagamento, poderia compensar com o imposto de renda, CSLL, e agora não vai mais. Você tem uma violação à não surpresa, você tem uma violação ao não confisco. Ou seja, é uma medida provisória cheia de vícios. E o governo federal diz então o seguinte, mas é uma distorção do setor. Então o governo federal gostou da ideia de jogar o setor produtivo um contra o outro. Então agora os empresários do comércio estão falando, opa, peraí, não é justo que o agro não pague. Então o agro vai ter que pagar. Daqui a pouquinho o agro está virando contra o setor do comércio. Você está botando o setor produtivo em guerra. É isso que o governo federal quer? Gente, isso é um absurdo. Economicamente falando, isso é um absurdo no tocante à competitividade do povo brasileiro. Nós temos uma violação clara à não surpresa, violação clara ao não confisco. Essa MP não pode passar. Estamos na mão do Congresso Nacional agora. Essa MP não pode passar. E cabe sim mandado de segurança para garantir o direito ao acreditamento, uma vez que está violada a não surpresa. Agora, tem mais um detalhe nessa MP, de tão absurda que ela é, que ela prevê que efetivamente os recursos administrativos que envolvem o imposto territorial rural serão julgados pelos municípios. Ou seja, a Constituição transfere para o município, fiscalização e arrecadação não transfere o processo administrativo. Isso está na Constituição, é uma medida frontalmente inconstitucional. Você percebe que é uma medida direcionada a agredir o agronegócio brasileiro. Isso é um absurdo. Eu não tenho outra palavra para definir essa medida provisória além da palavra inconstitucional. E aqui eu estou sendo técnico. Ela é meramente inconstitucional, não tem mais o que dizer. Defender a constitucionalidade é um absurdo. E eu acho mais engraçado o secretário da Receita, quando ele divulga isso, ele vira e fala assim, não,
Vamos encarar a judicialização. Sabemos que haverá judicialização, mas estamos seguros dos nossos direitos Pelo amor de Deus. Ele faz uma medida que sabe que vai ter judicialização e ainda defende que acha que vai ganhar. Isso é um absurdo, senhoras e senhores. Um absurdo. A medida é inconstitucional em todos os seus sentidos. O processo administrativo do ITR não pode passar para os municípios. A Constituição não autoriza isso. A Constituição somente transfere a fiscalização e a arrecadação lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. As medidas provisórias, a medida provisória 1227 confisca os créditos já escriturados, ela viola a anterioridade, viola a noventena, viola a não surpresa e ela gera uma perda de competitividade do agronegócio brasileiro e de todos os setores que vão ser prejudicados por essa limitação de creditamento de PIS/COFINS não cumulativo. Portanto, essa medida provisória precisa urgentemente ser afastada. Cabe ao Congresso Nacional agora derrubar essa medida provisória, porque ela é um absurdo. E cabe ao STF, na sua função de julgador, de protetor da Constituição, reconhecer todos esses vícios que eu falei para os senhores agora. Para os senhores e para as senhoras. Bom, esse é o Tributologia dessa semana. Eu acho que eu consegui abordar todos os pontos de forma mais ampla possível, de forma mais isenta possível, de forma mais técnica possível. Estamos diante de um escabroso caminho de arrecadação. O que o governo quer é fechar todas as portas que o contribuinte tem para não pagar tributos. E ele não fala em nenhum momento na redução do gasto público. O que nós estamos falando aqui no Brasil é de acabar com o setor produtivo a qualquer custo nesse caminho de tributar tudo aquilo que é possível e o que não é. E que fique claro, eu sou contra o benefício fiscal. O benefício fiscal tem que acabar no Brasil. Um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é o benefício fiscal. Porque se nós tivéssemos uma tributação justa, não precisaríamos dar benefícios setoriais, não precisaríamos ter benefícios fiscais. O benefício fiscal só existe porque a tributação brasileira ela é injusta. Sem benefício, nós teríamos uma tributação muito mais simples, muito mais séria, muito mais eficaz e que garantisse a competitividade. Bom, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso à Tributologia de hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo e até semana que vem com mais Tributologia. Espero que sem grandes surpresas como a MP do mal.